Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 1 da semana 2, falaremos essa semana sobre fundamentos da cartografia. Bem, para a gente falar sobre os fundamentos da cartografia, temos que definir o que é a cartografia. A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final um mapa, ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. A cartografia está ligada às coordenadas geográficas que são utilizadas para localizar um determinado ponto da superfície terrestre. Para isso, são utilizadas as medidas que indicam a latitude e a longitude. Ambas indicam a medida em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich. A importância da cartografia. Na cartografia, as representações de área podem ser acompanhadas de diversas informações como símbolos, cores, entre outros elementos. A cartografia é essencial para o ensino da geografia e tornou-se muito importante na educação contemporânea, tanto para as pessoas atenderem às necessidades do seu cotidiano, quanto para estudarem o ambiente em que vivem. É muito comum a utilização de aplicativos, principalmente na atualidade, onde nós temos um navegador e a partir dali poderemos chegar a endereços ou lugares que não conhecíamos antes. Serve como um meio de navegação, para a gente possa chegar a determinado destino. A história da cartografia. Os primeiros mapas foram traçados no século VI a.C. pelos gregos que, em função de suas expedições militares e de navegação, criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. O mapa mais antigo já encontrado foi confeccionado na Suméria, em uma pequena tábua de argila, representando um estado. A confecção de um mapa normalmente começa a partir da redução da superfície da Terra em seu tamanho. Em mapas que figuram a Terra por inteiro, em pequena escala, o globo se representa como uma única maneira de representação exata. A transformação de uma superfície esférica em uma superfície plana recebe a denominação de projeção cartográfica. O uso da cartografia na pré-história. Na pré-história, a cartografia era usada para delimitar territórios de caça e pesca. Na Babilônia, os mapas do mundo eram impressos em madeira, mas foram Eratóstenes de Cirene e Hiparco, no século III a.C., que construíram as bases da cartografia moderna, usando um globo como forma de um sistema de longitudes e latitudes. Ptolomeu desenhava os mapas em papel com o mundo dentro de um círculo. Como a era dos descobrimentos, os dados coletados durante as viagens tornaram os mapas mais exatos. Após a descoberta do Novo Mundo, a cartografia começou a trabalhar com projeções de superfícies curvas em impressões planas. Representar uma dada realidade física em um plano não é uma tarefa muito simples, sobretudo quando essa representação envolve todo o globo terrestre, tende-se a complicar um pouco mais. O primeiro problema está no fato de que a Terra apresentar uma forma esférica, o que torna impossível a sua representação em plano. O segundo problema está no fato de que essa esfera não é perfeita, possuindo contornos e traços não muito bem definidos. O primeiro problema foi de certa forma resolvido por Carl F. Gauss em 1777 e 1855, o falecimento dele. Um notável matemático que elaborou o conceito de geoide,
que considera o formato da Terra sem considerar os continentes, ou seja, apenas imaginando como ela seria se houvesse apenas os oceanos. A cartografia ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos, a cartografia, os cartógrafos foram avançando nessa ideia e aproximaram-se de forma que atualmente caracteriza os globos terrestres. Já o segundo problema é impossível de se resolver totalmente. No entanto, a melhor solução foi a elaboração das chamadas projeções cartográficas, em que a Terra passa a ser representada em um plano de diferentes maneiras, ora distorcendo as formas dos continentes, ora distorcendo suas áreas e às vezes distorcendo ambos. Existem inúmeras projeções de Terra atualmente, cada uma atendendo a um determinado interesse ou aspecto da superfície terrestre. Mais uma vez sobre a história da cartografia, a definição da cartografia de uma forma mais simplificada, que é a atividade que se apresenta como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas ou na análise de documentos, voltam-se para a elaboração de mapas, planos cartesianos e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. A palavra cartografia foi introduzida pelo historiador português Manuel Francisco Carvalhosa, segundo o Visconde de Santarém, numa carta datada em 8 de dezembro de 1839, em Paris, e endereçava ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Vargnagem, vindo a ser internacionalmente consagrado pelo uso. A cartografia encontra-se no curso de uma longa e profunda revolução iniciada em meados do século XX e certamente as mais importantes depois do seu renascimento, que ocorreu nos séculos XV e XVI. A introdução da fotografia aérea e da detecção remota, o avanço tecnológico nos métodos de gravação e impressão e, recentemente, o aparecimento e vulgarização dos computadores vieram alterar profundamente a forma como os dados geográficos são adquiridos, processados e representados, bem como o modo como os interpretamos e exploramos. Falando sobre cartografia, é impossível falando sobre a confecção dos mapas, impossível falar sobre a escala. A escala seria uma das porções mais importantes para que o mapa fique fidedigno ao tamanho original do ambiente. A escala é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizado para representar a relação de proporção entre a área real e sua representação. É a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que foi confeccionado em forma de material gráfico. Sabemos que os mapas são produções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando a relação entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala, onde pegamos um espaço com suas medidas exatas e a partir dali reduzimos a sua escala para que possa ser representado em um papel. A escala. Nós temos dois tipos de escala. Temos a escala numérica e a escala gráfica. Por exemplo, se uma escala de um determinado mapa é 1 para 500, assim lemos esse
2 pontos 500, né? 1 para 500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros do espaço real, tá certo? Consequentemente, a proporção é de 1 para 500. Existem dessa forma dois tipos de escala, isto é, duas formas diferentes de representá-lo, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, como o próprio nome sugere, é utilizada basicamente por números, né? Já a escala gráfica utiliza-se uma esquematização, como se fosse uma régua numérica também. Na escala numérica, representa em forma de fração, né, a proporção da escala, havendo dessa maneira o seu numerador e seu denominador. Aqui nós temos um exemplo, né, onde podemos ver o numerador aqui na área do mapa 1, né, e o denominador, que é a área real, seria esses 50 mil, esse 1 para 50 mil. Esse aqui seria um exemplo da escala numérica. E já a escala gráfica, né, representa diretamente o espaço relacional às suas medidas. Nos esquemas abaixo podemos perceber que cada intervalo entre um número e outro representa uma distância específica que é devidamente apontada pela escala. Este tipo de escala possui o mérito de aumentar e reduzir juntamente ao mapa, né? Assim, se eu transferir um mapa que estava em um papel menor para um pôster grande, a escala continuará correta. O que aconteceria com uma escala numérica, que se nesse caso teria de ser recalculada, né? Aconteceria na escala numérica. Aqui nós temos uma escala, né, onde nós devemos atentar pela distância, né, de cada ponto aqui, né? Nós sabemos que 0 a 50 aqui estiver 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 50 metros, né? Ou 2 centímetros do 0 até o 100 equivale a 100 metros. E assim segue, né? 3 centímetros, né? 1, 2, 3 centímetros no mapa equivale a 150 metros. Explicando melhor, né? Nós temos, para a gente ter uma noção aqui, nós temos duas escalas, né? Temos a escala 1, que é 1 para 5.000, e temos a escala B, né? Que é 1 para 10.000. A primeira escala é uma divisão de 1 para 5.000, que calculada com certeza dará um número maior que a divisão de 1 para 10.000. Portanto, a primeira escala, a escala A, de 1 para 5.000, é maior do que a segunda, porque o resultado dela vai ser o quê? Vai ser maior, tá certo? Não o número aqui, mas sim o resultado. Assim, é possível perceber que quanto maior for a escala, menor será a área representada no mapa, e vice-versa, pois quanto maior a escala, maior é a aproximação da visão aérea do local representado. Isso nos permite, por sua vez, um maior nível de detalhamento das informações, pois quanto mais próximos estamos de um local, mais detalhes conseguimos visualizar. Em resumo, a sentença é: quanto maior a escala, menor a área representada e maior o nível de detalhamento. O cálculo da escala. Para calcular a escala, basta lembrar o conceito de escala. Escala e a relação da divisão, né? A divisão entre a área do mapa, né, pela área real. Sendo assim, a escala é igual à área do mapa dividido pela área real. Assim, para calcular uma escala de um mapa que
em que dois pontos estão a 5 centímetros de distância, né, um do outro, sendo que no real eles estão separados por 1000 centímetros. Basta aplicar a fórmula, né, em que escala é igual a 5 para 1000, ou seja, 1 para 200, simplificando aqui, né? Você pode simplificar, onde você vai dividir, né? Mudando o valor aqui de 1 para 1000, você vai reduzir a escala, né? De 1 para 200. A escala nesse caso é de 1 para 200, né? Pode ser escrita ou simplesmente representada aqui, 1 para 200, onde você reduziu a escala. Temos também os tipos de cartografia, né? Temos a cartografia matemática, né? É o ramo da cartografia que trata os aspectos matemáticos ligados à concepção da construção dos mapas, isto é, das projeções cartográficas. Foi desenvolvido a partir do final do século XVII, após a invenção de cálculos matemáticos, né? Sobretudo por Johann Erich Lambert e Joseph Louis Langrad, né? Temos a cartometria, né, que é o ramo da cartografia que trata das medições efetuadas sobre mapas, designadamente a medição de ângulos, direções, distâncias, áreas, volumes e contagem de número de objetos. Temos também as projeções cartográficas, né, como relatado anteriormente, né, onde a maneira mais adequada de representar a Terra como um todo é por meio de um globo, né, mas existe uma necessidade de mapas planos para estudar a superfície do planeta, né. Transformar uma esfera em uma área plana do mapa seria impossível se os cartógrafos não utilizassem técnicas matemáticas chamadas de projeção. No entanto, imagine como seria se abríssemos uma esfera e achatássemos para a forma de um plano. Com isso, as partes da esfera original teriam de ser esticadas principalmente nas áreas mais próximas aos polos, criando grande deformação da área. Então, para chegar a uma representação mais fiel possível, os cartógrafos desenvolveram vários métodos de projeção cartográfica, ou seja, maneiras de representar um corpo esférico sobre uma superfície plana, que são as projeções cartográficas, né? São sistemas de coordenadas geográficas constituídos por meridianos, né? Semicírculos imaginários traçados de um polo da Terra ao outro, e os paralelos, linha imaginária paralela à linha do Equador, sobre os quais podem ser representados a superfície esférica da Terra. Isso quer dizer que a superfície esférica do planeta é, portanto, planificada por meio do desenho dando origem a um mapa. A construção desse sistema é feita mediante as relações matemáticas e geométricas. As principais projeções cartográficas, né, mais conhecidas são a projeção cilíndrica, né? A projeção cilíndrica refere-se à representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizando como base um cilindro que envolve todo o globo. Nessa projeção, as coordenadas geográficas, os paralelos e meridianos, são representadas por linhas retas que se encontram em ângulos retos, como na imagem a seguir, né? Vamos observar ali depois essa imagem. Há nela a conservação da forma, direções e ângulos, mas a proporção da superfície é distorcida, né? É comum escolher esse tipo de projeção para mapa-mundi. À medida que se aproxima dos polos, as deformações aumentam. Sendo assim, as regiões polares são normalmente exageradas em sua representação. Aqui nós temos a projeção cilíndrica, né?
como se estivesse utilizando o mapa de um globo, né, e lançando sobre um mapa de formato cilíndrico, né, que aberto traria essa imagem aqui. Essa projeção cilíndrica seria a mais usual. Temos também a projeção cônica, né? A projeção cônica refere-se à representação da superfície esférica da Terra projetada sobre um cone. As coordenadas geográficas originam-se de um único ponto. Os meridianos convergem para as regiões polares e os paralelos formam arcos concêntricos. As áreas que se encontram mais afastadas do paralelo em contato com o cone apresentam maiores deformações. Normalmente, esse tipo de projeção é utilizada para representar regiões de latitudes intermediárias. Aqui podemos observar, né, onde utilizamos o formato de um cone, né, para representar os locais aqui, né, as continentes, as regiões do planeta, e o mapa ficaria nesse sentido aqui, à nossa direita. Temos também a projeção azimutal, né? A projeção azimutal, também chamada de projeção plana, refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana tocante ao globo. As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção formam círculos concêntricos, né? É utilizado para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares, ou seja, áreas menores do globo. É classificada em 3 tipos, né? Polar, equatorial e oblíqua. Né? Vamos ver a azimutal, né? Onde pegamos apenas as partes do globo. Né? Aqui nós pegamos a parte do polo sul, né? Onde podemos observar o Brasil, né? Olha como ficaria essa projeção azimutal. E aqui nós temos as projeções, né? E o nome dos pesquisadores matemáticos que deram nome às mesmas, né? Temos a projeção cilíndrica, equidistante meridiana, né? Os meridianos e os paralelos são igualmente espaçados, né? Eram muito empregadas na navegação marítima, mas foi substituída pela projeção de Mercator. A projeção de Mercator é uma projeção conforme cilíndrica, né? Com forma cilíndrica, meridianos representados por segmentos de reta paralelos e não há deformação dos ângulos em torno de quaisquer pontos. Temos também a projeção de Miller, né? É uma projeção equivalente à cilíndrica, né? Conservando as áreas. E a projeção de cone, né? Que é a projeção de Albers, né? É uma projeção cônica para a representação dos hemisférios. Atualmente, né, a cartografia é feita por meios modernos, como as fotografias aéreas, né, realizadas por aviões e o sensoramento remoto por satélite. Além disso, com os recursos dos computadores, os geógrafos podem obter maior precisão nos cálculos, criando mapas que chegam a ter precisão de até 1 metro. As fotografias aéreas são feitas de maneira que, sobrepondo 2 imagens no mesmo lugar, obtém-se a impressão de uma só imagem no relevo. Assim, representam-se os detalhes da superfície do solo. Depois, os topógrafos completam o trabalho sobre o terreno, revelando os detalhes pouco visíveis nas fotografias. Temos também o chamado GPS, né, muito utilizado, lembrando que é uma sigla internacional, né, abrasileirado fica Sistema de Posicionamento Global, né. O GPS é formado por 3 segmentos: o espacial,
de controle e utilizador. O espacial é composto por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. O segmento de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites e, por fim, o segmento do utilizador é o receptor do GPS, responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos satélites. Temos também o sistema de navegação, Esse sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica, em qualquer lugar da superfície terrestre, em qualquer hora do dia. A localização geográfica ocorre em razão da emissão de rádio dos satélites que são captados por receptores de GPS na Terra, onde são decodificadas as informações e fornecidas a latitude, longitude e altitude. Na história da humanidade sempre foram utilizadas técnicas de localização, muitas delas através de fatores naturais como estrelas, sol, vento, formações rochosas, entre outros. No entanto, o sistema de posicionamento global apresenta extrema eficácia na obtenção de informações referentes à localização e orientação geográfica, proporciona a posição geográfica em qualquer ponto do planeta. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido um pouco da geografia e sobre sua importância e as formas de se localizar no espaço aí. Um abraço e até a próxima aula.